Uma reflexão que eu queria fazer com vocês. Por Deus, hoje eu tenho uma folha de antecedentes criminais limpa. Misericórdia de Deus, eu não tenho um processo por um crime doloso contra a vida. Porque na minha vida, fazendo uma retrospectiva, eu já passei por várias situações onde a minha fé, onde o meu caráter foi desafiado a cometer crime. Melhor dizendo, a cometer crimes. E sabe o que mais me assusta? É uma vírgula, é um instante, é um segundo de violenta emoção, de um relevante valor moral, que você perde toda a sua razão. Até, ou melhor dizendo, em muitas situações, a provocação é injusta. Você tem motivos para revidar. E eu lembro de várias situações na minha vida onde eu poderia ter agido em legítima defesa, numa excludente de licitude, uma legítima defesa de terceiro. Hoje não se fala mais em legítima defesa da honra. Acabou essa situação, mas já passei por situações que antigamente eu poderia estar nessa situação de uma legítima defesa da honra, porque mexeram com a minha mulher, porque mexeram com a minha família, porque ofenderam a minha dignidade através da minha família. Quem nunca passou por uma situação e por 1/1000 de segundo decidiu não fazer justiça humana? Ainda que hoje você tenha motivos e tenha amparo legal, eu te digo, é o pior caminho. Precisamos aprender a dominar o nosso ser, a dominar a nossa ira, a nossa raiva. E sabe o que isso me faz lembrar? Que muitas vezes eu tentei prevenir algumas agressões. Ameaçaram a minha liberdade, ameaçaram a minha dignidade. E por um milagre de Deus, ou talvez por uma sementinha que foi plantada desde pequeno, que me ajudou a ter domínio próprio, ou por um temor a Deus, eu não prossegui. Eu poderia ter prosseguido e não prossegui. Você percebeu que essas falas têm tudo a ver com o tribunal do júri? Tem tudo a ver com um privilégio para evitar uma condenação? Tem a ver com uma tese defensiva que pode resolver o problema de um réu? Mas o ponto aqui não é esse. O ponto que eu queria falar com vocês é: eu já tive porte de arma e eu, por exemplo, estava dentro de um ônibus, era muito comum nos anos 90 os arrastões, e já me enforcaram pelas costas, uma gangue, levaram meus bens, um relógio muito precioso, por exemplo. Nesse período da minha vida eu tinha porte de arma. Quando os ladrões, e eram garotos, jovens, uma gangue, saíram do ônibus, eu olhei assim e falei, eu conseguiria acertar alguns deles. E eu fiquei tão indignado porque aquele dia eu tinha saído sem a minha pistola 9mm. Sabe que hoje eu agradeço a Deus? Não demorou muito tempo para eu agradecer a Deus por não estar armado naquele dia. Pode ser, e eu espero que um desses jovens hoje em dia, e eu lembro bem de olhar bem para o rosto dele, e ele estava na minha mira, pode ser que um deles hoje esteja vivo e seja um homem de bem, que tenha se arrependido, tenha mudado de vida, tenha se regenerado, tenha tido um encontro espiritual com Jesus. Eu peço a Deus. Foi um relógio somente que hoje nem teria valor algum, comprado com muito sacrifício naquela época. Mas sabe o que eu fico pensando? O preço é muito alto de você não engolir um desaforo.
O preço é muito alto de você querer ser justiceiro, dono da razão, dono da verdade e resolver a sua lide sem procurar o Estado. É o que chamamos de autotutela, exercício arbitrário em função das próprias razões, porque o poder público diz para você que você deve procurar o Estado, não é você quem vai resolver essas questões, procure a justiça. Eu já fui muito defensor do porte de arma. Quando eu passei a andar desarmado, me senti nu, inseguro nas ruas no Rio de Janeiro. Mas lhe digo uma coisa, agora há pouco tempo eu tive algumas provocações, recebi algumas provocações e pensei novamente, andar armado dentro da lei, é claro, até que eu lembrei, não foi para isso que Deus me chamou. Não é esse o papel de um cristão. E eu olho para os casos que hoje eu tenho atuado e estudado, o Tribunal do Júri, agora dia 3 de setembro, temos um caso assim, onde um jovem estragou a sua vida, está preso agora há quase 3 anos já, porque decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Sobre uma influência de violenta emoção, claro, foi provocado a vida inteira por um amigo de infância. Eu não posso entrar em detalhes, mas o ponto é, um dia esse jovem perdeu a cabeça. Está certo o que o amigo fez? Se é que pode-se dizer que era um amigo, mas conviviam nos mesmos ambientes o tempo todo e ele era provocado o tempo todo. Um dia ele perdeu a razão. Eu não gostaria que isso acontecesse com você. Eu vou ganhar dinheiro se você perder a razão? Vou. Se você comete um ilícito, traz retorno financeiro para a minha vida? Sim. Mas aqui está uma pessoa que gostaria que tivéssemos uma sociedade melhor. Que não precisassem de um criminalista, de um promotor. Ah, é uma utopia? Sim, é. Podemos falar de Apocalipse 21, que Deus promete isso. Uma vida assim no futuro, onde não haverá mais choro, nem dor, as coisas velhas já passaram, onde tudo se fez novo, um paraíso. Hoje não temos esse paraíso ainda, mas eu queria te aconselhar a não sair de casa armado, a não sair de casa disposto a cometer uma vingança. Há pouco tempo atrás faleceu um advogado aqui na Serra, exatamente por questões assim. Nós homens somos desafiados a reagir. Temos que pensar muito bem nessa situação. Eu tenho orado a Deus para me dar um coração manso, que não reage, que entende que o problema daquele ser humano que está te irritando, te provocando, não tem a ver com você, é ele, o problema é dele. E você vai deixar isso entrar na sua vida, estragar sua família e ficar preso. Sim, porque você pode estar em legítima defesa e normalmente, até que se prove isso, você pode passar 2 anos, 3 anos só na cadeia, ou até mais, e sua vida pode ser destruída. E aqui vai um recado para muitas pessoas que cometem crimes e chegam para mim, querem comparar, pô, fulano é criminoso quanto mais e já está solto, eu cometi meu primeiro delito, estou preso. Cada caso é um caso. O advogado faz um bom trabalho, o promotor também faz um bom trabalho acusando, só que quem dá a última palavra é Deus. Eu fico pensando sobre pessoas que tiraram a vida do outro, e a minha pergunta, a minha vontade, quando tem espaço eu pergunto isso: valeu a pena? Você foi o valentão, você defendeu a tua honra. Existem exceções, é claro, não dá para generalizar, há casos e casos, mas em 99,9% dos casos eu aconselho você a não reagir, para você não ter que me ligar e pedir meu serviço. É ruim isso, né? Porque a atuação de um advogado criminalista está no caos, está na falta de responsabilidade, de domínio próprio, na falta de resiliência do ser humano. E olha, eu sou uma pessoa explosiva e eu tenho que me conter, me segurar. Por isso eu oro a Deus diariamente, eu peço a Deus
E eu poderia contar histórias aqui por horas, minha, da minha família, de amigos,